Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Olha só, acabei de tomar meu café aqui no sítio e resolvi gravar esse vídeo. Até eu estava há muito tempo para gravar esse vídeo, só que eu sempre ficava enrolando, mas hoje eu resolvi. Eu vou gravar porque são dicas que eu aprendi. Como eu disse para vocês, eu estou sempre estudando, sempre pesquisando. E de uns tempos para cá, eu aprendi a mudar a minha alimentação e notei que isso deu assim um resultado muito positivo e quero passar para vocês essas dicas, porque eu acho assim, ó, eu tô agora beirando 50 anos, né? Agora em março eu faço 50 anos e é muito importante nessa idade a gente saber fazer as melhores escolhas para a nossa vida, porque ainda dá tempo de você modificar totalmente a sua alimentação, melhorando a sua saúde. Então, muitas pessoas estão tirando assim, ó, tudo da alimentação. Ah, eu não posso comer pão, não posso comer isso, não posso comer aquilo. E o que que acontece, gente? Nesse radicalismo, está ficando muito triste, muito deprimido, e daí isso vai afetar também o seu organismo. Isso não é bom para ninguém, ficar triste vendo o outro comer uma coisa boa e não poder comer. Então eu sou contra essas coisas muito radicais. Ah, mas o meu açúcar tá alto, o meu colesterol tá alto. Tudo bem, tem que tratar, tem que, se é preciso tomar remédio, que o médico indicou, até normalizar um pouco. Aí depois você consegue, com as suas próprias mãos, elaborar uma dieta que não te deixe assim muito restritivo. Nada pode, tudo é proibido. Isso deixa qualquer pessoa chateada, deprimida, triste. Então, para mim, tudo que é radical não funciona. Aí, o que eu estou fazendo ultimamente? Deixa eu contar primeiro desde o início, senão você não vai entender. Alguns anos atrás, estava tudo desregulado. Acho que ai, não vou lembrar quantos anos atrás, uns 5 anos atrás, a minha saúde estava totalmente alterada. Colesterol alto, açúcar alto, estava com mioma no útero, né? Vários problemas. Aí eu comecei a pensar assim, ó, não, vou arrumar tudo, né? Vou consertar tudo, vou tirar tudo que não presta da minha vida, todos os alimentos muito assim, ó, que não tem nada de vitamina, vou eliminar. Coisas industrializadas, então, é o mínimo possível. Então, gente, eu comecei de lá para cá uma caminhada aos pouquinhos, me adaptando a uma nova rotina. E daí eu continuei estudando, continuei pesquisando sobre as coisas e tal, sobre dieta, sobre isso, sobre aquilo. É tanta coisa que a gente vê e às vezes parece assim, ó, que nada vai dar certo, né? Porque é muito tipo de dieta, cada um fala uma coisa e daí você fica na dúvida. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ir assim, ó, por os outros. Eu sempre tenho o, o meu parecer, para mim, é mais importante. O que eu acho é mais importante, mas acima de tudo, o que Deus me dirige, o que Deus me dá sabedoria para fazer é o que eu faço. Então, eu não vou muito por os outros, né? Porque eu acho assim, ó, tem pessoas que ensinam uma dieta, mas são muito radicais. Ah, é só isso, não pode nada daquilo. Eu, para mim, isso não serve. Para mim, não serve. A não ser que a pessoa já esteja assim, ó, no último, não tem mais o que fazer. Aí tudo bem, né? Mas eu acho que sempre dá para melhorar. Então, eu gosto muito da dieta cetogênica, né? Mas eu acho ela um pouco assim, ó, restritiva, tipo em relação às frutas. É algumas frutas que você pode comer. Eu até concordo até um certo ponto quando as frutas são frutas de mercado, né? Tem hoje em dia muita fruta com veneno, então, como
eu tenho aqui no sítio frutas naturais que não levam nada de veneno, que são orgânicas, eu consumo as frutas, o que tiver eu estou consumindo, né? Porque é uma coisa que Deus deixou, uma coisa natural, então eu não vou me privar disso. Como eu já comprei no mercado, por exemplo, a goiaba não tinha gosto de goiaba. Aí é jogar dinheiro fora, né, gente? Além de ter o veneno, às vezes, ali também, que eles enchem de veneno para matar os bichinhos da goiaba, que eu acho um absurdo. Agora, em janeiro, eu fiz o meu exame de glicose novamente, né? E para levar controlado, eu gosto de ficar cuidando, né, para ver o que eu tenho que mudar, se precisa mudar mais alguma coisa. E deu isso aqui, ó, gente. Deixa eu mostrar para vocês. 95. O que acontece? Dá para melhorar mais ainda, mas eu já estou bem satisfeita, né? E o que eu estava fazendo? Eu estava diminuindo bastante o açúcar, né? Mas às vezes eu exagerava. Às vezes, por exemplo, açaí eu como bastante. Então tem coisas que eu gosto que eu não vou deixar de comer. Só que tem uma dica, gente, para não dar problema de açúcar. O que você pode fazer? Já teve gente ensinando que se você tomar com um copo de água com 2 colheres de psyllium, né? Mistura ali na água 2 colheres, toma antes um pouquinho de você consumir um doce. O que acontece? Não vai dar pico de insulina no organismo. Aí você depois come o doce e fica tranquilo. Eu vi uma nutricionista ensinando. Mas o que é mais fácil você fazer? Almoça ou janta, tá com vontade de comer um doce, sem exagerar. Você pode comer o doce, mas não como o doce isolado da comida. Acabou de almoçar, come o doce. Assim também não vai dar pico de insulina no sangue, né? Não tem aquele negócio do doce sozinho no organismo. Aquilo sim é que é perigoso e que faz mal também. Outra coisa, gente, é não se exagerar. O que a gente não pode é comer, por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam: ah, Lu, tu come o bolo, come pão? Eu como tudo normal, mas eu não me exagero em nada. Então, que nem ontem, eu comi uma fatia de pão, né? Coloquei uma fatia grossa de queijo e uma geleia. Mas nem sempre eu como a geleia. Às vezes eu como outra coisa no lugar. Então, o que não dá é para se exagerar na alimentação. E isso é o pior de tudo. Outra coisa, gente, que eu estou fazendo agora, por último, eu estudei, ouvi e percebi que isso também dá muita diferença, que é aumentar a quantidade de proteína na comida, no café. Se você fizer isso, vai dar uma diferença gigantesca. Não só nos exames, né? Como também na sua energia, no seu ânimo. Então eu comecei a fazer isso agora, acho que faz o que? Umas 2, 3 semanas. Não, umas 3 semanas. Comecei a aumentar a proteína. Por exemplo, no café, uma fatia de pão de trigo, pode ser integral ou branco, tanto faz, né? Uma fatia, por exemplo, 2 ovos e às vezes um pedaço de queijo. Ou se não, um pedaço de carne, uma fatia de pão e um ovo. Nossa, gente, com essa proteína junto com o pão não vai fazer efeito no organismo, entendeu? Então tem que aumentar a proteína. A gente está consumindo muito pouco proteína. Aí você vai me dizer: ah, mas é muito caro a carne. Pode até em alguns lugares ser cara a carne, mas compra uma carne de segunda, uma carne moída, compra quando o frango está em promoção. Então tem várias maneiras, né, de conseguir incluir a proteína na sua alimentação. Dessas 3 semanas para cá, o meu ânimo, a minha força, a minha disposição aumentou muito por causa que eu aumentei a proteína na comida. E a proteína, gente, nem se compara com outras porcarias, tipo doce demais,
muito pão, muito bolo. Então tudo tem que ser assim, ó, nada em exagero, né? Por exemplo, assim, ó, mas eu quero comer um bolo. O que que eu faço? Se é um bolo com açúcar, com leite condensado, eu como o pão com a proteína e depois eu como uma fatia de bolo. Mas tudo assim, tudo dentro do normal. Nada de sentar na mesa e comer um bolo todo de uma vez. Isso nenhum organismo vai aguentar. E hoje em dia, a maior riqueza que a gente tem, hoje em dia não, né, gente? A vida toda, a maior riqueza que a gente tem é a nossa saúde. Eu vou confessar uma coisa para vocês, que se hoje eu fosse criar os meus filhos, nos dias de hoje, eu iria assim, ó, mudar totalmente a alimentação deles. Eu iria incluir coisas mais comida de verdade, né? Eu ia ensinar eles desde pequeno a comer certo. Então, você que é mulher, que é dona de casa, que faz comida, cuide da sua família. Ainda dá tempo. Comece a incluir coisas caseiras, nada de industrializado, pão que leva conservante, pão que leva antimofo, pão que leva. Ai, é um monte de porcaria, gente, que eu não tenho nem como falar aqui porque é muito, entendeu? Então faça o seu pãozinho caseiro, ensina o seu filho ou a sua filha a comer proteína junto com o pão feito em casa. Ensine a criança já a comer saudável. Isso é uma riqueza e eu tenho certeza que no futuro esses filhos vão te agradecer. O seu marido vai te agradecer. Isso é uma coisa que, se eu tivesse oportunidade de começar tudo de novo, eu faria totalmente diferente. Eu já não era de dar essas porcarias de salgadinho para criança, eu já não era disso. Mas eu ainda ia melhorar mais ainda a saúde dos meus filhos e ensinar já desde pequenininho, vamos comer certo para vocês ter saúde, poder viver uma vida saudável, uma vida não é nem assim, ó, comer só vegetal. Não, gente. Só salada, só vegetal não vai sustentar ninguém. Ensina a comer, mas comida de verdade. Mais proteína, coisas mais com que não tenha veneno. Tenta assim, ó. Mas hoje é difícil, é tudo contaminado. Tudo bem, eu entendo isso perfeitamente, principalmente para quem está na cidade, que não tem esse recurso. Mas mude o jeito de você fazer alimentação, né? Inclua a proteína a mais, diminua um pouco outras coisas que não têm nutrição, que são vazias, diminui no supermercado, diminui produtos industrializados, isso está terminando com a saúde das pessoas. Então tá aí, gente, o meu desabafo de hoje. Espero que tenha ajudado vocês, porque eu acho que ainda dá tempo. Dá tempo de você mudar não só a sua saúde, a saúde da sua família toda, tá? Então tá aí, gente. Um beijo no coração, fiquem com Deus e tchau.